no ombro dele e disse: cante sempre, meu filho, porque a sua voz é muito bonita. Estão me ouvindo? Sim. Eu estava com ele, fiquei muito orgulhosa. Desde a criança, eu já me sentia bem em templos religiosos, em templos de oração. A minha mãe era filha de uma médium umbandista e frequentava o Centro Espírita Pai Guiné, lá na Praça 7 de Setembro, em Vila Isabel, onde eu era queridinha de todos. E até hoje eu sinto muitas saudades daquelas rodas dos médiuns de branco, com aquelas guias, contas coloridas, dos sons e dos cheiros do local, de onde eu guardo muito na memória uma imagem de São Jorge montado num cavalo branco, matando o dragão com a lança, que ficava num nicho do altar, iluminado com uma luz suave vermelha. Imagens marcantes demais, carregadas de uma energia muito vibrante, um ambiente de muito amor, registro muito mágico para uma criança, salvo possíveis fantasias que eu trago até hoje, né? Não é preciso dizer que o preconceito religioso era muito forte. Embora eu não tivesse a percepção disso na época, mas, felizmente, meus pais respeitavam suas diferenças religiosas sem se deixar levar pelas pressões externas. Com meu pai, eu frequentava as igrejas católicas e com a minha mãe eu frequentava a Umbanda. Mas a minha avó, a vovó Maninha, teve uma influência predominante na minha formação. Ela tinha uma entidade que a acompanhou durante anos, o Pai Tomás. Era um preto velho que ela incorporava frequentemente e teve uma presença muito marcante em todos os membros da família. Era comum ele se apresentar conversando, ou em momentos de necessidades ou de doenças. Sua chegada sempre era uma surpresa. Tem alguma coisa aqui na minha tela de diferente aqui, não sei por quê. Não vou deixar como está. Está tudo bem? Estão me ouvindo? Está tudo bem. Tá, tudo bem. Sua chegada era sempre agradável. Nós notávamos logo quando ele se aproximava, não só pela transformação da sua atitude corporal e da sua linguagem, mas com as características fortes de fala e postura de um preto velho, mas principalmente pela mudança na energia do ambiente. Suas palavras eram bebidas por todos os presentes. Sempre trazia mensagens de amor e de caridade. Pregava a união da família, os valores morais, os ensinamentos do Cristo. Há mais de 50 anos, ele falava que era preciso orar e vigiar, porque o mundo que íamos viver seria muito difícil, onde iria imperar o ódio, a ganância, o sexo, a violência e as drogas. Depois que ele partia, algumas coisas que nós não entendíamos eram sempre explicadas pela minha avó. E uma delas é essa expressão, pobre dos cabeça coroadas, que eu vinha saber que se referia aos famosos, pessoas de evidência, políticos e artistas, que esses seriam muito atingidos. Mas sempre nos tranquilizava, dizendo que tudo isto era porque ia haver uma grande limpeza na Terra, para separar o que era bom do que era ruim, que a Terra estava passando por um processo de evolução para se tornar um mundo melhor. Dizia que o processo seria muito, muito longo e que nem nossos netos chegariam a ver esse mundo melhor, mas que nós não seríamos atingidos, mas apenas respingados, e que só se salvariam os lares onde imperassem os ensinamentos do Cristo. Antes de partir, ele sempre nos dava um passe vibrante que nos fazia sentir um grande bem-estar. Havia sempre um sopro na testa, uma sacudidinha nas mãos pendentes dos braços, e quando ele ia embora, deixava um ar, uma sensação muito agradável, e que assim permanecia por longo tempo, enquanto ficávamos sentados, comentando, relembrando suas palavras, pedindo à vovó que explicasse isso ou aquilo que nós não havíamos entendido. A vovó Maninha tinha uma saúde muito frágil. E um dia ela falou que o Pai Tomás ia embora. Não sei bem o que era, tinha a ver com a sua saúde. Parece que aquele cavalo, aquele corpo, não estava mais podendo incorporar.
Por outro lado, parece que Pai Tomás já tinha cumprido a sua missão naquela família e agora ia partir para outra esfera de atuação. Ele se foi e nunca mais voltou. Mesmo com o fim das suas manifestações mediúnicas, vovó Maninha se manteve doutrinando e evangelizando todos os seus. Uma das coisas mais marcantes que eu tenho na minha infância foi uma historinha infantil que ela contava, como se fosse uma historinha qualquer, mas que, na verdade, continha os mais valiosos conceitos de espiritualidade que só muito mais tarde eu consegui identificar. Era a história de uma mulher muito, muito rica, mas eu acho que eu não vou poder contar essa história toda aqui. Depois eu deixo a história para o final, porque eu estou vendo que meu tempo está correndo muito rápido. Pode ser? O que vocês preferem? Conta. Então, havia nessa casa uma empregada muito antiga, que era muito pobre e tinha vários filhos pequenos. A empregada chegava cedo e trabalhava o dia todo na casa, cuidando de tudo. E sempre no final do dia deixava um bolo pronto para o lanche e a mesa posta para servir. Um belo dia, a patroa chegou para pagar-lhe o salário e percebeu que ela estava com as mãos sujas de farinha de trigo. A patroa estranhou e lhe perguntou por que ela não lavava as mãos antes de ir embora. A empregada respondeu serenamente, com um sorriso nos lábios, que sempre que ela fazia o bolo, deixava as mãos sujas de farinha de trigo e, quando chegava em casa, lavava as mãos numa panela com água, levava ao fogo para fazer um mingau para as crianças. Imediatamente a patroa se voltou para a empregada e disse: não, essa farinha é da minha casa, lave a mão quando for embora. Os anos se passaram, a empregada continuou sua luta diária, cuidando da casa dos filhos da patroa, cuidando dos seus filhos da forma que podia, e até que um dia ela morreu. Só muito tempo depois veio a falecer a patroa. Quando a patroa se deu conta que tinha morrido, ela estava numa pequena cidade, bem urbanizada, andando numa rua tranquila, com casas de um lado e de outro da rua, quando, de repente, avistou sua antiga empregada numa varanda, numa casa bonita, bem limpa, cuidada, onde estava a cuidar do seu próprio jardim. Elas logo se reconheceram, se cumprimentaram e começaram a conversar. Foi então que a patroa ficou sabendo que aquela casa era a casa da empregada. A patroa se surpreendeu ao ver que sua empregada tinha conseguido uma casa tão boa depois que morreu. E logo comentou com a empregada que, se ela, que era uma empregada simples, tinha uma casa tão boa, a dela deveria ser muito melhor. Muito curiosa, quis saber onde era sua nova morada e perguntou à empregada se sabia onde era. Com a mesma serenidade que era habitual, a empregada lhe apontou uma casinha bem pequenininha, lá no fim da rua, sem varanda nem jardim, e disse que aquela seria a casa da patroa. A patroa não entendeu. Como é que pode ser isso? Por que sua casa é inferior à da empregada? E vovó Maninha explicava que isso acontece porque nós temos que construir a casa onde vamos morar no futuro. Precisamos mandar material de construção. E quanto mais material mandamos, melhor será a nossa casa. Só que esse material não se compra nas lojas com dinheiro. É que, ao longo da vida, a cada boa ação que fazemos, mandamos tijolinhos para a construção da nossa nova morada. E aquela simples empregada, cuidando de todos com dedicação, mandou muitos tijolinhos para a construção de sua casa, muitos a mais do que a patroa havia mandado, porque era uma pessoa egoísta e pouco caridosa. Eu agora percebo que essa figura de imagem criada por minha avó em muito se assemelha às parábolas de Jesus, quando falava aos seus seguidores. O fato é que a impressão dessa história foi muito grande na minha formação. Eu me lembro que, já um pouco mais velha, eu argumentava com ela que eu precisava mandar muitos tijolinhos, porque às vezes eu derrubava uma parede. E ela, sempre firme, mas docemente, me dizia que, se não fosse a minha intenção errar, e se eu me arrependia do que tinha feito, não era tão grave assim. É com essa bagagem espiritual que, já na adolescência, eu tenho meu primeiro contato com a yoga. Num estúdio da Praça Sans Penha, com a professora Miriam Boss, discípula de Hermógenes. Não poderia ter sido melhor. Sem desmerecer nenhum dos professores de yoga que tive ao longo da vida, a aula dela era sensacional, sempre com pranayamas, asanas, relaxamento, meditação e textos cuidadosamente escolhidos, despertando sempre a espiritualidade. Na busca de retornar para as práticas de yoga, quando eu saí do curso dela, passei por várias experiências, mas nunca conheci uma como se fosse a Miriam. Senti muita falta dela a vida toda. Passei, inclusive, pelo estudo do professor Hermógenes, no centro da cidade,
onde eu praticava no intervalo do almoço, mas não conseguia conciliar com o trabalho. Essa breve passagem colocou Hermógenes na minha vida para sempre, porque foi lá que eu adquiri, há quase 50 anos, uma edição do livro A Autoperfeição pela Hatha Yoga, que eu guardo até hoje e não empresto para ninguém. Quando quero que conheçam, compro um novo e dou. Mas, continuando minha trajetória no campo da espiritualidade, em algum momento eu descobri Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, curso de passe fluidificado e etc. Uma verdadeira descoberta. Algumas coisas inexplicáveis, de repente, ficavam mais claras. Desculpem se eu estou sendo leviana, mas eu acho os ensinos de Kardec uma verdadeira iluminação. E o kardecismo é pródigo, pois, partindo do princípio que a gente pensa em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos e para as próximas gerações, nós somos sempre motivados a fazer alguma coisa de bom para que o mundo melhore. Mas se a gente pensar com uma visão reencarnacionista, a gente vai chegar à conclusão que este mundo melhor que a gente está deixando é para nós mesmos. Simples assim. Quando eu li pela primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiquei impressionada com algumas coisas inverossímeis se tornavam mais aceitáveis. E às vezes eu pensava, por que os padres não estudam Kardec antes de fazer aquela homilia incompreensível nas missas de domingo? Mas todas essas etapas da minha vida desaguavam sempre no cristianismo. Tanto meu pai com seu catolicismo, quanto minha avó com a Umbanda e até mesmo a Yoga, eram sempre devotados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre usei uma expressão que às vezes soava estranha no meio dos jovens. Sempre que eu frequentava, era comum eu dizer que eu sou fã de carteirinha de Jesus, como se eu fosse do seu fã-clube. E é assim que eu sinto de verdade. Independente de considerar Jesus a própria personificação do amor, eu tenho uma admiração e gratidão por ele, dele ter levantado essa bandeira do amor naquela época, contra tudo e contra todos. A máxima de só fazer ao outro aquilo que faria para si é mágica. Só lamento que a maioria das igrejas cristãs não consigam exercer a espiritualidade do Cristo nas suas práticas, com algumas exceções, é claro. E eu tive a oportunidade de frequentar por anos uma missa de domingo diferenciada, ministrada pelo padre Humberto Negreiros, numa igreja pequena, dentro de um condomínio na Barra da Tijuca. A igreja ficava lotada. E as pessoas ocupavam escadas e ruas até do lado de fora. Desde o canto de entrada, já rolava uma emoção na assembleia quando aquele padre entrava. Durante a missa, ele fazia momentos de silêncio absoluto e em meditação, que era capaz de se ouvir uma mosca voar. Ele foi transferido de repente para Natal, no Rio Grande do Norte. Eu me senti tão órfã que na primeira oportunidade que tive fui lá para vê-lo. E para minha surpresa, em pouco tempo, ele já havia seduzido toda aquela comunidade de trabalhadores da periferia de Natal, que em plena quinta-feira lotava aquele pavilhão com uma missa de quase 2 horas até as 10 da noite, isso depois de um dia inteiro de trabalho. Quando o doutor Luiz Mário falou sobre não depender dos gurus, fiquei muito tocada, pois sinto muito quando um deles sai da minha vida por qualquer motivo que seja. Foi assim com o pai Tomás, com a vovó Maninha, com a professora Miriam, com o padre Humberto. E sei que muitos outros hão de vir e ir. Eu tenho que me acostumar. Mas nessa minha promiscuidade espiritual, passei toda a minha fase adulta lidando com os meus gurus católicos, ubandistas, kardecistas, práticas de yoga intermitentes, até que vim a conhecer o Vedanta. Então eu vi que um monte de coisa já se falava há 5.000 anos atrás. Navegando nessa praia agora, as leituras são outras. Bhagavad Gita, sutras, etc. Confesso que muito mais difíceis e menos didáticos e esclarecedores do que os ensinos de Kardec. Mais recentemente, um pouco antes da pandemia, eu me aventurei em fazer um curso de física quântica, só para saber do que se tratava. E com a minha surpresa, ao perceber que as descobertas da ciência
começam a reconhecer a imaterialidade e caminham para uma espiritualidade científica. É com esse mosaico de pedacinhos de orientações espirituais diversas que eu encontro este nosso trabalho maravilhoso desde o começo da pandemia e começo a meditação diária. Eu acho que acertei de novo. Agora sim, estou até viciada naquele refúgio de paz, onde a água não molha, o fogo não queima e a faca não fere. Só que agora são mantras, imagens, japamala, cânticos, e eu não sei como fica Kardec com tantos símbolos. Eu ainda preciso entender isso. Encontrei nessa prática um trabalho de estímulo à espiritualidade diário. Essa exaltação ao amor e o desejo da bem-aventurança a todos me faz sentir um pouco melhor e menos culpada pelas tristezas do mundo. E esse trabalho em grupo faz toda a diferença. Quando eu perco e faço gravado, nunca é a mesma coisa. A impressão que eu tenho é que se forma uma grande nuvem da energia de todos os presentes, naquele momento, estejam onde estiverem, vibrando na mesma frequência. E este é o ponto em que me encontro de toda esta trajetória, que pretendo seguir atrás da Divina no ano que vem, seguindo em frente, esperando o que virá. É isso. Sem palavras, eu preciso... muita emoção. Que legal, né? Eu teria algumas coisinhas a mais para falar, mas são soltas do caminho que eu segui, são pérolas mais soltas. Aí queria saber se alguém quer fazer algum comentário ou se vocês querem que eu passe a dizer o que eu gostaria de deixar registrado. Olha, você é uma escritora maravilhosa. A gente imagina toda a cena, isso é fantástico. Conta mais. Conta. Não, na verdade, não é nessa linha de texto, mas são coisas que eu gostaria de deixar registrado. A minha avó, eu conheci mantras na minha infância por causa da minha avó. E hoje eu vejo que aquilo eram verdadeiros mantras. A minha avó, sempre que entrava em qualquer casa de uma pessoa, na porta de entrada, antes dela entrar, ela falava: bendito e louvado seja Deus, e para sempre seja louvado, e que a paz de Deus esteja sempre nesse lar. Para mim, isso é um mantra. Outra que ela falava, sempre que ela estava diante do mar, ela falava: Deus nos salve, ó mar sagrado, Deus nos salve. Dai-nos ouro para guardar, prata para gastar e cobre para dar aos pobres. Não é um mantra? Com certeza. E a outra, que ela fala, que eu vejo hoje o Vladimir repetindo na expressa que ele fala, que eu seja sempre intuído em meus pensamentos, palavras e obras. Nada mais é do que você fala todos os dias. Coerência, palavra, pensamento e ação. E a outra coisinha que eu queria comentar com vocês, eu não sei se vocês conhecem, um texto muito bonito de Pierre Teilhard de Chardin. Ele foi nascido em Orsines, a 1º de maio de 81, e faleceu em Nova York em 1955. Ele foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês que tentou construir uma visão integradora entre a ciência e a tecnologia. A ciência e a teologia. Eu não vou ler todos para vocês terem uma ideia, são muitas as frases dele, mas, em função do nosso trabalho, algumas delas eu faço questão de deixar registrada aqui. É sempre comparando a religião com a espiritualidade. Então, uma que eu acho fantástica é a seguinte: a religião é para os que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. A outra é: a religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados.
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. Eu me lembrei muito disso ontem na palestra da Juliana. A outra é: a religião é a causa de divisões, a espiritualidade é a causa de união. A religião lhe busca que acredite, a espiritualidade você tem que buscá-la. A religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transcender. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião vive no passado e no futuro, a espiritualidade vive no presente. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Essas eu separei porque eu acho que são fantásticas. É isso. Muito bom. Legal. Eu tenho uma pergunta. A engenheira, aonde entrou a engenheira nesse processo? A engenharia. Tudo eu analiso. Tudo. Desde a origem de todo o meu processo mais ligado à Umbanda, analisando o cristianismo, analisando, eu li Yogananda para o engenheiro, aquilo é um negócio assim, surreal. Tudo eu analiso. E eu acho que o meu dever diante desta minha análise é recolher todos esses pedaços como se fosse assim, retalhos de uma colcha e fazer a minha colcha própria, que cada um vai fazer a sua, né? A minha própria. Mas muitas coisas eu questiono. Tanto que você viu que eu fui procurar física quântica, que eu queria entender algo mais. E eu fiquei chocada com o curso de física quântica. É altamente espiritual. Uhum. A engenheira está caminhando nessa trilha aí. É engenheiro de quê? Sou engenheira civil. Ah, civil? Sim. Uhum. Eu me formei na época que não tinha mulher quase engenheira. Eu estou com 70 anos. Aham. Eu me formei, a minha turma eram 5 mulheres com 80 rapazes. Uau. Na antiga UEG, não era nem UERJ. UEG. Guanabara, né? O UEG é a Universidade Estadual da Guanabara, é Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual da Guanabara. Muito bem. Legal. Muito Eu lindo, estudei lá né? também, sabia? Eu Ah, estudei é? na UERJ, engenharia civil, aí me transferi para o Texas depois. Ser É. engenheiro civil. Legal. Eu estudei na UEG enquanto a PUC era mais famosa e a nacional era o top. Mas eu te digo seguramente, na UEG eu tinha professores que não eram acadêmicos. Eu tinha engenheiros que eram professores. E foi muito bom. Foi muito bom. Era muito menos livre, muito mais você aprender as situações da vida. Muito legal. Agora, você entende porque no dia que o Luiz Mário falou da dependência dos gurus, eu fiquei tão tocada? Aham. Eu tenho uma falta muito grande desses gurus que se vão. Mas eles se vão, né? Mas, Eles se segundo vão, né? o Luiz Mário falou, eles não se vão. Eles Forma permanecem. física. A forma física, né? Tanto que não. A prova é esse texto, né? Nenhum deles se foi, estão todos aqui. Exatamente. Exatamente. O que vai é a forma física, né? Porque muitas vezes, mesmo que mude só de estado, aquela presença física não está mais, mas a presença continua, né? E você sabe que essa coisa de espiritual e material é uma coisa muito interessante, né? Porque como eu venho da Umbanda, aquela necessidade da incorporação, da materialização era muito evidente, né? E depois, quando você vai para Kardec, tem aquela toda coisa da abstração, né? Dos cânticos, dos santos, das imagens. Kardec é todo clean, né? E aí, uma vez, eu estava assistindo no centro de Kardec uma palestra do Divaldo Franco,
e ele diz que tinha um espírito mandando uma mensagem para a plateia dizendo o seguinte: enquanto nós, espíritos, tentamos espiritualizar vocês, vocês ficam querendo nos materializar? Interessante, né? Interessante. Muito legal. Verdade. Muito bem. Tem muito o que conversar, né? Eu achei sensacional essa ideia da biblioteca humana. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para ela, Eliane. Diga. Seu pai participava dessas reuniões também com a vovó? Não. Era Não. muito interessante. Era muito interessante porque papai adorava vovó, vovó adorava papai. Mas a família do papai era tão católica que o papai não se metia. Às vezes deixava a mamãe lá na porta do centro e não entrava. Mas volta e meia a vovó mandava umas mensagens para o papai que ele adorava. Certo. Muito interessante. Muito interessante. O respeito presente, né? Bem presente. Muito, muito. Isso Na bem... profundidade, eles se encontravam, né? Ele respeitava muito a vovó, porque a mãe dele era mais radical e já reagia um pouco, chamava de macumbeira. Então, com certeza. mas havia ali um respeito muito. E ambos pararam. Papai parou de frequentar a Igreja Católica, mamãe parou de frequentar a Umbanda. A mamãe, durante muito tempo, frequentou um pouco de Kardec e um pouco da Igreja Nossa Senhora da Paz, lá em Ipanema com o Padre Omar. Ela gostava do Padre Jorjão e depois Padre Omar. Mas era só ali também. Muito bom. Ótimo. Obrigada. É isso. Acho que podemos encerrar, né? Muito obrigado. Linda história. Lindo. Fechou com chave de ouro, né? Hoje o dia foi sensacional. Foi muito Vladimir, bom. uma pergunta. Faz aí um videoclipe da próxima sessão, hein? Vamos ver se tem mais, né? Vamos ver se criamos outra, né? Outro encontro de biblioteca. Né? Vale a pena, né? Foi muito bom. Obrigado por organizar. Muito bom. Foi. Então, conhecer um pouco de tudo. A Juliana foi de grande ajuda, né? Estela, desculpa, lhe interrompi. Não, pode falar. Eu só estava agradecendo por participar e conhecer um pouquinho de cada um e crescer junto, né? Isso é muito bom. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu gosto de escrever. Quando a Gisele comentou que eu sou escritora, eu até achei engraçado, porque eu fiz um livro. Esse livro aqui é um livro sobre viagens de moto. Eu tenho aqui 3 histórias aqui dentro. Foi um grupo de mulheres que viajava de moto durante 10 anos, viajávamos juntas com os nossos maridos, e, de repente, resolvemos fazer uma coletânea de contos. E aí, quando ela falou, eu disse, olha, eu já escrevi um livro. Então, eu vou levar na minha viagem, né? Você era uma dessas mulheres? Como? Você era uma dessas mulheres, motoqueira? Sim. Durante 10 anos, nós viajávamos de moto com os nossos maridos. Um belo dia, a gente resolveu fazer uma coletânea. Bacana. Uau. Qual é o nome daquela sua amiga que foi para a aula? Foi ela que postou esses dias, ela numa moto, falando alguma coisa de viagem? Porque entrou no meu Facebook ontem ou anteontem. Vou reparar. Eu não tenho visto muito Face. Qual o nome dela? A Silvia Massari frequentou você. Silvia. Acho que foi a Marilene, que é minha amiga, frequenta você. A Rúbia, eu não Mas sei mais todas elas motoqueiras? Não, só eu. Não. Eu vou ver no seu Face quem foi. Mas teve uma que foi para a aula de yoga, que também era motoqueira. A Claudinha escreveu aqui. A Claudinha é motoqueira, ela é pilota. Ela não vai de garupa com o marido. Ela é pilota. Então. Acho que ela postou uma foto esses dias. A história dela é a seguinte: aos 60 anos, enviuvou e comprou uma moto. Uau. Começou a andar de moto. Aos 60 anos, está vendo? E mete 200 na estrada.
Ela não é fácil, não. Uau! Ela me falou. Muito Tem as bom. histórias dela muito interessantes também. Então, Legal. podemos, na próxima biblioteca, já ter uma convidada a mais. Aqui, eu não sei, o assunto é muito fútil demais nesse nosso universo. Eu acho que não é vida, entendeu? Faz parte daqueles valores que nós não damos mais tanto valor. O Fernandoff, de onde vem? Prazer, Fernando. Seja bem-vindo. Já acompanhou. Carol? Fernando e Carol são nos da família da Eliane. Sou da família? Eu ainda estou no trabalho, mas estou aqui e lá. Eu moro nos Estados Unidos, então aqui ainda é cedo. Por isso que eu estava aqui e lá, mas queria acompanhar, né, mãe? Muito bem, Carol, prazer. Você É Carol que eu estou indo visitar. A pré. O Fernando está falando, mas está no mute, pai. Está no mute, você. Eu imaginei que fossem da família. Muito prazer. Que seja muito feliz com a sua gestação. Obrigada. Eu, volta e meia, eu escuto uma meditação sua, então eu participo, mas sempre na gravação, mas eu participo também por tabela. Obrigado. Você que conhece o Luiz Mário. Sim, sou fã de carteirinha. Uma das, né? São muitas, né? São muitos fãs, né? Muito bom. E eu sou o Fernando, marido da Eliane. Prazer, Fernando. Fernando está aqui ou está no México também? Tem uma beiradinha só, hein? Não está de chapéu? Você está aqui ou está no México? Não, eu estou no Rio. Tá aqui do meu lado, né? Você está, claro. Estamos perto. Hoje em dia, essa tecnologia, a gente não sabe onde é que a gente está, onde todos estão. Não precisa, né? Não precisa. Perto, né? Pois é. Muito bom. Prazer ter a família aqui. Muito bom. Obrigado. Olha, eu vou fazer um pedido para você encerrar. Não precisa ser uma oração. Vou aproveitar que o Fernando e a Carolina estão aí. Vamos fazer só uma mentalização. Que depois que eu cheguei aqui, descobri que a minha filha do meio está com Covid. Está, de fato. Então, vamos pedir que Deus a proteja, que ela melhore rapidamente. Com certeza. Ela está bem com os sintomas? Está bem, com pneumonia, mais de 25% do pulmão já tomado, mas já está muito bem medicada em casa. Está em casa. Tá. Ela não já chegou a se hospitalizar, não. Está com alguns dias já de sintoma? Olha, ela estava com febre há 5 dias, há alguns dias. Aí foi ao médico, o médico falou, não é nada, não. Aí nem auscultou. Aí depois foi no outro médico, o cara falou, não, cara, isso não é nada, isso é uma gripe. Aí, quando ela resolveu, olha só, aí entra, eu estava com um amigo meu que é motociclista, a gente está andando de bicicleta agora. Eu falei, vamos passar. E ele é médico. Eu falei, eu quero passar na casa da minha filha, quero que você vá lá comigo para você ver ela. Ele olhou para a cara dela e falou assim, você vai para o hospital agora. Mas ele não falou. Como ele já teve Covid e viu o estado que ela estava, ele falou hoje para mim, eu vi na hora que ela estava com pneumonia, só de olhar. Não conseguia falar, estava sem força já, com afeição, emagreceu muito, e ela foi direto para o hospital, fez alguns exames e aí constatou que estava com Covid. Não constatou, vamos dizer, sem exame. Aí fez o exame, no dia seguinte positivou. A sorte é que ela já estava tomando antibiótico. Tá? E o antibiótico estava lutando lá com os vírus, no vírus não, com as bactérias, sei lá, com a pneumonia. E ela ficou 5 dias tomando com febre, tomando antibiótico e com febre. Aí o troço estava... Aí no hospital, alguém disse para ela, um médico atendente lá disse, não, você está de 1 a 25% do seu pulmão está com pneumonia. Aí hoje o médico que foi o cara que atendeu a minha mãe, que morreu com 99 anos, e que muito conhecido da gente, é o chefe do
do CTI da São José, ele está com muito mais do que 20% do seu pulmão tomado. Ele resgatou o exame, mas ela está melhorando, com certeza, porque eu não ouvi, mal ouvi a voz dela. Ela hoje falou comigo, eu não entrei. Ela falou, não sobe aqui, ela mora numa casa de 2 andares. Bravo. Ah, Mas tá. é incrível como é que ainda tem a displicência médica, Está né? comendo, voltou a comer. Que bom, vai melhorar. Por isso que eu pedi a vocês essa mentalização nesse finalzinho, que nós somos tão ligados espiritualmente, para que ela tenha uma boa assistência espiritual. Nós temos 1 minuto e meio só para cair a conexão. Então vamos puxa a oração aí. Vamos silenciar. Qual o nome dela? Elaine Bonelli Zarur. Então, vamos levar nossos corações para a Elaine. Possamos envolvê-las em amor, na cura, na proteção por todos os seres. Possamos sair da nossa casa, da nossa morada e ir até o coração da Elaine, cuidando dela, dedicando amor, dedicando saúde e paz. A conexão vai cair em breve. Muitíssimo obrigada a todos por essa inspiração. Namastê. Que Deus abençoe e que Deus nos abençoe. Namastê, fique bem. Amém. Mantenha notícias. Obrigado a todos. Boa viagem, Eliane. Obrigada a todos. Obrigada. Você está onde? Que lugar nos Estados Unidos? No México. Não, mas a filha, a Carol? Em São Francisco, na Califórnia. Na Califórnia. O Jordan está... Estou perto de Miami. Perto de Miami, né? Caiu. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Sucesso. Que fiquem bem todos.